Ana, Pedro e Rafael, um trio inseparável de amigos e aventureiros inveterados, haviam planejado aquela jornada por meses a fio, cansados da rotina previsível de São João da Boa Vista e sedentos por um desafio que os levasse além dos limites conhecidos. Seus olhos se fixaram em um ponto obscuro no mapa, marcado à caneta por um geólogo excêntrico que Pedro conhecera em um congresso. A lendária Cachoeira Escondida. Diziam que ela ficava em uma área intocada da Serra da Mantiqueira, tão remota que poucos ousavam se aventurar, e menos ainda conseguiam retornar sem histórias para contar. A jornada começou ao amanhecer, com o carro de Pedro carregado com mochilas repletas de equipamentos de camping, suprimentos e um entusiasmo palpável. Deixaram para trás as ruas movimentadas de São João, as plantações de café e as pequenas fazendas, e seguiram por estradas de terra que, a cada quilômetro, se tornavam mais precárias e esburacadas. O asfalto deu lugar a um caminho de cascalho solto, que por sua vez se transformou em uma trilha de terra batida, mal desenhada na paisagem. As últimas casas de vilarejos esquecidos desapareceram no horizonte, substituídas por uma muralha verde de vegetação nativa que parecia se fechar sobre eles. O ar mudou. O cheiro da cidade, de asfalto e fumaça, deu lugar a um aroma úmido e terroso, misturado ao perfume pungente de folhas em decomposição e flores selvagens. O som dos carros foi substituído pelo canto distante dos pássaros e o zumbido incessante. Dozens, quando a trilha para veículos finalmente se extinguiu, dando lugar a uma passagem estreita, onde apenas um pedestre conseguiria se espremer, eles pararam. Aquele era o ponto de partida para o verdadeiro desconhecido. A primeira hora de caminhada foi árdua, mas ainda familiar. Embora a trilha fosse estreita e serpenteasse por entre arbustos espinhosos e árvores retorcidas, ainda havia um resquício de caminho batido. Ana, com seu mapa detalhado e bússola em mãos, liderava o grupo, enquanto Pedro e Rafael a seguiam, compartilhando a expectativa. Mas à medida que avançavam, a mata se tornava mais densa, mais hostil. A luz do sol, antes filtrada em feixes dourados, agora mal penetrava a vasta copa de árvores centenárias, mergulhando a trilha em uma penumbra constante. Os sons da floresta pareciam se intensificar e ao mesmo tempo se distorcer. O farfalhar das folhas sob seus pés e o colchar distante dos sapos eram acompanhados por estalos inexplicáveis vindo de dentro da mata fechada, e o que pareciam ser sussurros carregados pelo vento, ou seriam apenas o cansaço e a sugestão daquele ambiente cada vez mais isolado. A excitação inicial da aventura começou a se misturar com uma sutil, mas crescente sensação de vulnerabilidade. Eles estavam agora em um território selvagem, onde a mão do homem parecia nunca ter tocado, e a vasta imensidão da natureza parecia observá-los com uma curiosidade ancestral, impiedosa. A sensação de estar completamente sozinhos, a quilômetros de qualquer tipo de ajuda, era ao mesmo tempo libertadora e arrepiante. A jornada rumo ao desconhecido havia de fato começado. Aprofundando-se na trilha, o trio sentia a civilização se afastar a cada passo, e com ela, a sensação de segurança. O sol já começava a pender no horizonte, quando, para a surpresa de todos, avistaram um pequeno e rústico rancho de madeira, quase engolido pela vegetação, à beira do que parecia ser o último resquício de uma estrada vicinal. Uma fumaça tênue saía da chaminé indicando que contra todas as expectativas, havia alguém ali, hesitantes, mas impulsionados pela curiosidade e pela necessidade de confirmar sua rota. Ana, Pedro e Rafael se aproximaram. Um homem idoso, com um rosto marcado pelo sol e pelo tempo, e olhos de um azul penetrante que pareciam ter visto demais, estava sentado em um banco na varanda, afiando uma faca com movimentos lentos e metódicos.
Ele não levantou a cabeça imediatamente, mas seus olhos, mesmo sem se moverem, pareciam registrar a presença deles. Boa tarde, disse Pedro tentando soar casual, mas sentindo um arrepio na espinha. Estamos a caminho da cachoeira escondida. É? Por aqui mesmo? O homem parou de afiar a faca e ergueu o olhar. Seus olhos azuis, antes distantes, agora os fitavam com uma intensidade que beirava o desconforto. Ele demorou a responder, e o silêncio foi preenchido apenas pelo som da faca, sendo guardada, e pelo farfalhar das folhas. Ah, cachoeira! Começou ele, com uma voz rouca e arrastada. É mais longe do que vocês pensam. E a trilha? A trilha, depois daquela cabana. Ele apontou com o queixo para o que parecia ser uma mancha escura na distância. Aquela ali é escura, muito escura. Ana, sempre prática, tentou obter mais informações. Escura como? É perigosa? Animais selvagens? O velho sorriu. Mas não era um sorriso de divertimento. Havia algo de melancólico e sinistro nele. Animais? Pior que o isso, a floresta lá tem um jeito de mudar, de engolir. E a cabana? Ninguém fica lá. Ninguém que queira voltar inteiro. Rafael, mais cético, tentou descontrair. Lendas de velho. Não é? Já ouvimos algumas. O homem balançou a cabeça lentamente. Não são lendas, moço. Snow avisa. Muitos já foram por essa trilha, atrás de cachoeiras, ou de qualquer outra coisa que a floresta promete. Poucos voltam, e os que voltam, esses não são os mesmos. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em um ponto além deles, como se visse algo que eles não podiam. Depois daquela cabana, a trilha não é para os vivos. É para o que espera. Apesar do tom sombrio e da intensidade do aviso, o trio, imbuído de seu espírito aventureiro e da crença na própria invulnerabilidade, subestimou as palavras do velho. Atribuíram-nas à solidão, à idade avançada, ou talvez a uma tentativa de protegê-los de perigos naturais, que eles, com sua experiência em trilhas, acreditavam poder lhe dar. A curiosidade sobre a cachoeira e o desejo de provar a si mesmos eram mais fortes do que o pressentimento que as palavras do velho haviam plantado. Agradeceram ao homem, que apenas os observava em silêncio enquanto se afastavam, sentindo o olhar pesado dele em suas costas. O aviso, por mais claro que fosse, foi um prenúncio ignorado, um sinal de alerta que eles, em sua juventude e otimismo, não conseguiram decifrar. Eles continuaram, sem saber que estavam caminhando diretamente para a escuridão, que o velho tanto temia. A trilha, que já era precária, tornou-se ainda mais traiçoeira à medida que a tarde avançava. A vegetação se adensava, transformando o caminho em um túnel verde escuro, onde a luz do sol mal conseguia penetrar. O ar ficara mais frio e úmido, e o silêncio da floresta era quebrado apenas pelo farfalhar inquietante das folhas e pelos seus próprios passos. O aviso do velho, embora ignorado, pairava no ar como uma névoa fria, e uma sensação de apreensão começou a se instalar no trio, substituindo o entusiasmo inicial. Foi então que a avistaram, escondida entre árvores centenárias, quase camuflada pela densidade da folhagem e pela penumbra crescente, estava a cabana. Não era uma construção acolhedora ou pitoresca. Pelo contrário, emanava uma aura de abandono e desolação. As paredes de madeira escura, corroídas pelo tempo e pela umidade, pareciam se curvar sob o peso de um telhado, coberto de musgo e folhas secas. As janelas, pequenas e empoeiradas, eram como olhos vazios, refletindo a pouca luz que ainda restava no céu. A cabana estava situada em uma pequena clareira natural, um espaço irregular onde a vegetação parecia ter recuado,
como se temesse se aproximar demais. Não havia caminho claro até ela, apenas um emaranhado de arbustos e raízes. Ao se aproximarem, notaram que a porta de madeira, embora fechada, parecia estar apenas encostada. Um convite silencioso e perturbador. Não havia sinais de vida recente, menos nenhuma fumaça na chaminé. Nenhuma pegada fresca na terra úmida. No entanto, uma sensação estranha pairava no ar, ao redor da estrutura, como um peso invisível. A atmosfera no entorno da cabana era palpavelmente diferente da floresta que haviam atravessado. Ali, a natureza parecia mais selvagem, mais indomável. As árvores ao redor eram mais altas, seus troncos mais grossos e retorcidos, e a vegetação rasteira, mais densa e escura. O canto dos pássaros cessara completamente, substituído por um silêncio profundo e quase opressor. Era como se a cabana fosse um portal, um limiar entre o mundo natural e algo mais. Algo que se escondia nas profundezas da trilha escura que se estendia além dela. Ana, Pedro e Rafael trocaram olhares. A cabana era exatamente como o velho havia descrito, menos a última, antes da trilha se tornar verdadeiramente impenetrável. Era um ponto de transição, um marco que anunciava que dali em diante a jornada seria diferente. O sol já estava quase se pondo, e a escuridão começava a engolir a floresta. A ideia de continuar pela trilha escura naquele momento parecia insensata. A cabana, apesar de sua aparência sinistra, oferecia um abrigo contra a noite que se aproximava. A curiosidade sobre o que estaria dentro e o que o velho realmente queria dizer com "ninguém fica lá" começou a superar o medo. Eles estavam no limiar, e a cabana, com sua promessa de abrigo e mistério, os convidava para dentro. A decisão de entrar na cabana, impulsionada pelo anoitecer iminente e pela curiosidade, foi tomada com uma mistura de apreensão e ares de desafio. Pedro, o mais forte, empurrou a porta de madeira rangente, que cedeu com um gemido lúgubre, revelando um interior que era ainda mais estranho do que o exterior prometia. O cheiro que os atingiu não era o de madeira velha, ou mofo comum de cabanas abandonadas. Era uma combinação perturbadora de terra úmida, algo metálico, e um odor adocicado e nauseante, quase pútrido. A luz do entardecer que entrava pelas janelas sujas revelava um cômodo único, empoeirado e aparentemente vazio de móveis maiores, mas repleto de detalhes inquietantes. No centro do chão de tábuas de madeira escura, Lucas e Mateus notaram o que pareciam ser marcas de arrasto, sulcos profundos e irregulares que cruzavam o piso, como se algo pesado e disforme tivesse sido arrastado repetidamente, e lá até um canto mais escuro da cabana, onde a sujeira parecia mais concentrada. Mas o que realmente chamou a atenção foram os vestígios de uma ocupação recente e peculiar. Em uma das paredes, perto do que seria uma lareira, mas que estava vazia e fria, havia símbolos estranhos e rústicos, semelhantes aos encontrados na clareira da história anterior, mas aqui pareciam ter sido desenhados com algum tipo de substância escura, que podia ser sangue seco ou fuligem misturada com algo orgânico. Não eram apenas riscos aleatórios, formavam padrões complexos e repetitivos, que transmitiam uma sensação de ritual e invocação. Em uma prateleira improvisada, feita de uma tábua bruta, havia alguns objetos estranhos, um punhado de dentes animais, escuros e gastos, misturados com pequenos ossos polidos. Ao lado, um pote de cerâmica rachado, contendo uma substância escura e viscosa, com um odor acre. Havia também pedras lisas, mas com marcas e entalhes que não pareciam naturais. Tudo parecia ter sido disposto com alguma intenção, não como se tivesse sido simplesmente abandonado. Mais perturbador de tudo era a atmosfera densa e pesada que pairava no ar. Não era apenas o cheiro, era uma sensação tátil, como se o ar fosse mais espesso,
dificultando a respiração. A temperatura dentro da cabana parecia oscilar, de repente ficando mais fria, depois mais quente, de forma inexplicável. O silêncio lá dentro era quase absoluto, um silêncio que parecia absorver os poucos sons vindos do exterior, como se a cabana vivesse em uma bolha de ausência sonora. Ana, Pedro e Rafael trocaram olhares nervosos. Ninguém havia gritado, mas o terror começava a se insinuar silenciosamente. Era evidente que a cabana não estava simplesmente abandonada. Algo ou alguém a utilizava, e os vestígios deixados para trás eram sinistros demais para serem ignorados. A ausência de habitantes visíveis só aumentava a apreensão. A cabana, a última antes da trilha escura, era mais do que um abrigo. Era um palco de algo perturbador, e eles haviam acabado de pisar nele. Apesar dos sinais perturbadores de ocupação anômala e da atmosfera opressora, a noite já havia caído de vez, mergulhando a floresta em uma escuridão impenetrável. Continuar pela trilha escura era impensável, com relutância e uma crescente sensação de desconforto. Ana, Pedro e Rafael decidiram que não tinham escolha senão passar a noite na cabana. Montaram suas lanternas, tentando iluminar o máximo possível do cômodo único. Mas a luz parecia ser engolida pela própria penumbra da estrutura. O fogo, na lareira vazia, era uma fantasia. O ar gélido da cabana parecia penetrar suas roupas, e a única fonte de calor vinha da tensão em seus corpos. Eles se amontoaram perto da porta, o ponto mais próximo da saída, evitando os cantos escuros e as marcas no chão. O cheiro estranho, uma mistura de mofo, metal e aquele odor adocicado e nauseante, tornou-se mais forte com o passar das horas, grudando em suas narinas e em suas roupas. A noite avançou, e com ela, o terror começou a se manifestar de formas cada vez mais explícitas. Primeiro, foram os sons, inexplicáveis, fracos a princípio, como ratos arranhando dentro das paredes, mas que rapidamente se intensificaram. Pareciam vir de todos os lados. Estalos secos vindos do telhado. O som abafado de algo pesado, se arrastando no andar superior. Se houvesse o que eles não conseguiram discernir na escuridão. E, o mais perturbador, um sussurro baixo e arrastado, que parecia vir de debaixo do assoalho. Não eram palavras, mas uma voz contínua, uma lamentação que gelava o sangue. Então, as sombras começaram a se mover por conta própria. A luz trêmula das lanternas projetava formas distorcidas nas paredes, mas havia algo mais. Vultos escuros e alongados se moviam nos cantos da visão periférica, como se figuras se espreitassem nas bordas da escuridão. Ana jurou ter visto uma forma esguia e alta passar rapidamente por uma das pequenas janelas. Mas quando Pedro virou a lanterna para lá, não havia nada além do vidro sujo e embaçado. Rafael sentiu um calafrio intenso nas costas, como se algo estivesse respirando em sua nuca. Mas quando se virou bruscamente, o espaço atrás dele estava vazio. A cada nova manifestação, a paranoia e o medo aumentavam. Eles se abraçavam, os olhos arregalados, tentando encontrar alguma lógica, alguma explicação para o que estavam vivenciando. O que o velho havia dito ressoava em suas mentes. Ninguém fica lá. Ninguém que queira voltar inteiro. A cabana não era um refúgio. Era uma armadilha. A cada ranguido, cada sachuro, a certeza de que não estavam sozinhos naquele lugar crescia. E a sensação de que algo os observava da escuridão se tornou palpável, consumindo cada centímetro de seu espaço pessoal e de sua sanidade. O horror da cabana estava apenas começando a se revelar. O limite entre a paranoia e a realidade desintegrou-se completamente. Os sons e as sombras já não eram meros indícios, mas prelúdios para o que estava prestes a se materializar. O cheiro pútrido na cabana intensificou-se, tornando-se nauseante, e o ar,
ficou ainda mais pesado, quase asfixiante, como se a própria estrutura estivesse sugando a vida do ambiente. Foi então que as manifestações ganharam uma clareza aterrorizante. Pedro, que estava de costas para a única janela embaçada e suja, sentiu um arrepio gélido percorrer sua nuca. Ao se virar lentamente, seus olhos se arregalaram. Do lado do fora, espreitando através do vidro empoeirado, havia uma figura esguia e alta, quase camuflada pela escuridão da floresta, mas inconfundível. Não era uma pessoa, seus contornos eram longos e distorcidos, e embora a falta de luz e a sujeira da janela impedissem de ver detalhes, a sensação de que não possuía traços faciais definidos era assustadora. Parecia estar apenas observando. Seus olhos invisíveis fixos neles. A visão durou apenas um instante, antes que a figura se retraísse para a escuridão. Mas o impacto foi devastador. Enquanto Pedro processava o que acabara de ver, Ana e Rafael testemunhavam algo ainda mais íntimo e visceral. As marcas de arrasto no chão da cabana, antes apenas sulco, começaram a parecer mais profundas, como se algo pesado e com garras estivesse sendo arrastado novamente. O som de algo se movendo dentro dos cômodos. Um arrastar úmido, um farfalhar de tecido velho, um sussurro gutural que parecia ecoar de dentro das próprias paredes, tornou-se mais audível, vindo do canto mais escuro, para onde as marcas de arrasto levavam. A cabana, antes apenas um abrigo abandonado, começou a exibir sua verdadeira natureza. As madeiras rangeram e gemeram não pelo vento, mas como se a estrutura estivesse se contraindo. Um mofo espesso e negro que antes parecia inofensivo começou a se espalhar pelas paredes, formando padrões que lembravam veias ou raízes retorcidas. Movendo-se lentamente em direção aos símbolos desenhados, a atmosfera tornou-se esmagadora. E os amigos sentiram uma presença palpável e hostil que irradiava de cada canto da cabana. Não era apenas uma aparição externa. A própria cabana parecia ser o corpo de algo, e o horror estava contido dentro dela, pulsando. Os sussurros, que antes eram indistintos, agora pareciam se concentrar em uma única voz, arrastada e cheia de uma malícia antiga, reverberando nos ouvidos de cada um, como se estivessem sendo falados diretamente em suas mentes. Não havia palavras reconhecíveis, mas a intenção era clara. Eles não estavam sozinhos, e a entidade que habitava aquele lugar não era um visitante, mas o próprio anfitrião. A noite na cabana, que parecia uma necessidade, havia se transformado na terrível revelação de que eles estavam presos com algo que se manifestava de dentro e de fora, e que agora os tinha completamente à sua mercê. O horror havia se revelado em sua plenitude. A visão da figura espreitando pela janela e os sons e movimentos dentro da cabana culminaram em um terror que paralisava o corpo, mas aguçava os sentidos para o que estava por vir. Ana, Pedro e Rafael se amontoaram, suas lanternas tremendo em suas mãos suadas, enquanto o cheiro nauseante e os sussurros cresciam em intensidade. Foi nesse estado de pavor que a verdade sobre a cabana começou a se revelar. Não através de palavras claras, mas de visões fragmentadas e uma compreensão aterrorizante que se infiltrava em suas mentes. Sussurro que reverberava nas paredes da cabana e em suas mentes começou a se formar em imagens distorcidas, projetadas na névoa escura, que agora escorria das marcas no chão e das rachaduras nas paredes. Eles viram flashes rápidos, figuras humanas em desespero, sombras se contorcendo, e a mesma cabana, mas em diferentes épocas, sempre isolada, e sempre com uma presença sombria ao seu redor. Não eram fantasmas, mas memórias do lugar. Ou talvez a própria consciência da entidade se comunicando de forma primal. Rafael, que estava mais perto dos símbolos na parede,
Sentiu um formigamento elétrico. Seus olhos se fixaram nos desenhos grotescos, feitos com a substância escura. De repente, os símbolos pareceram se mover, e uma sequência de imagens vívidas e brutais irrompeu em sua mente. Ele viu pessoas, talvez os antigos moradores da cabana, ou outros viajantes incautos, sendo atraídos para dentro, presos, e então lentamente consumidos. Não eram mortos violentamente, mas sua vitalidade, sua essência, parecia ser drenada por algo invisível, deixando para trás apenas invólucros vazios, almas presas ou absorvidas. O cheiro adocicado de podridão que permeava a cabana fez sentido. Era o cheiro de vida em decomposição, de energia roubada. O propósito da entidade da cabana tornou-se cristalino em suas mentes aterrorizadas. A cabana não era apenas um lar para a entidade, mas uma armadilha, um altar para uma fome ancestral. O velho os havia avisado. Ninguém fica lá, ninguém que queira voltar inteiro. Aqueles que se aventuravam por essa trilha escura, cansados e em busca de abrigo, eram os sacrifícios. A entidade se alimentava de sua energia vital, de seu medo e desespero, e os aprisionava, talvez para sempre, dentro dos limites daquela estrutura macabra. Os símbolos na parede eram talvez parte de um feitiço de contenção, ou de uma oferenda, e as marcas de arrasto no chão eram de vítimas anteriores sendo arrastadas para seu destino. A cabana era um ponto de coleta, e a trilha, escura além dela, era o caminho para onde os incautos eram levados, ou de onde a entidade espreitava. Eles não estavam apenas presos, estavam sendo preparados. A percepção do destino dos antigos moradores, o porquê daquele rancho estar ali, e depois parecer vazio. O que acontecia com aqueles que não voltavam os mesmos, gelou o sangue dos três. Eles não eram apenas testemunhas de um fenômeno paranormal. Eram as próximas vítimas em um ciclo de horror antigo e faminto. A descoberta do propósito da cabana selou seu pavor, transformando o medo abstrato em um terror pessoal e iminente. Revelação do propósito macabro da cabana, menos a de ser uma armadilha para almas e energia vital, quebrou qualquer resquício de hesitação em Ana, Pedro e Rafael. O medo paralisante deu lugar a uma explosão de adrenalina e um instinto primordial de sobrevivência. Não havia mais tempo para estratégias ou planos. A única opção era fugir. Pedro foi o primeiro. Sem mover, com um grito rouco de desespero e fúria, ele se lançou contra a porta de madeira rangente que os havia aprisionado. A madeira, já velha e carcomida, cedeu com um estalo alto, abrindo-se para a escuridão absoluta da floresta. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição antes reconfortante, agora parecia ainda mais ameaçador do que o odor pútrido da cabana. Ana e Rafael o seguiram de perto, tropeçando um no outro, na pressa. As lanternas, que antes pareciam fracas, agora eram seus únicos faróis contra a noite impenetrável. A fuga começou. Eles corriam cegamente pela trilha, que o velho havia descrito como escura, e que agora se revelava um pesadelo vivo. Rises, grossas e escorregadias do chão, galhos baixos chicoteavam seus rostos, e a vegetação densa se fechava sobre eles, como se a própria floresta estivesse tentando prendê-los. A perseguição não demorou a começar. De dentro da cabana, ouviram som gutural, um uivo distorcido que parecia vir do centro da terra, seguido por um arrastar úmido e pesado que ecoava pela floresta. A figura esguia e sombria, que espreitava antes pela janela, agora parecia deslizar entre as árvores, movendo-se com uma velocidade sobrenatural, suas formas fluidas desaparecendo e reaparecendo na periferia de suas lanternas. Não havia passos, apenas a sensação de uma presença implacável se aproximando. O horror da trilha era amplificado por obstáculos naturais
e sobrenaturais. Um emaranhado de cipós e espinhos parecia surgir do nada, prendendo seus pés e rasgando suas roupas e pele. Poças de lama profunda surgiam subitamente, ameaçando engoli-los. De repente, árvores que antes pareciam inofensivas, pareciam estender galhos, como braços tentando agarrá-los, e o chão, em certos pontos, parecia ceder sob seus pés, quase fazendo-los cair em buracos ocultos. O sussurro da entidade parecia se materializer, ecoando entre as árvores e se transformando em vozes sussurrantes que chamavam seus nomes, distorcendo suas mentes e tentando fazê-los parar. Rafael, o mais lento, tropeçou em uma raiz saliente e caiu com um baque surdo. Ele tentou se levantar, mas sentiu um puxão gélido em seu tornozelo. Um grito de desespero escapou de sua garganta. Pedro e Ana hesitaram, seus corações batendo descontroladamente. A figura sombria, ou o par dela, estava se aproximando de Rafael. A escuridão ao seu redor parecendo se adensar. Era uma luta desesperada pela sobrevivência. Cada por ceia. Mas ligados pelo pavor, o ar se tornou denso, a respiração difícil, e a única coisa que importava era continuar correndo, cegos pelo medo, na esperança de que a trilha escura, por mais assustadora que fosse, os leves para longe daquela cabana amaldiçoada e da criatura faminta que habitava. O grito de Rafael se extinguiu abruptamente, cortado por um som sufocado, como se o ar tivesse sido subitamente arrancado de seus pulmões. Pedro e Ana, que já estavam alguns metros à frente, não ousaram olhar para trás. Aquel som final, seguido por um silêncio pesado e sinistro, cravou-se em suas mentes. A criatura os tinha. Rafael havia sido a vítima. O preço pago pela sua invasão, aquele lugar amaldiçoado. Impulsionados pelo terror e pela culpa que já começava a corroer seus corações, eles não pararam. Corriam como se a própria morte estivesse em seus calcanhares. E de fato estava. A trilha escura, antes cheia de armadilhas, parecia agora se abrir ligeiramente, à medida que se afastavam da cabana. A densidade da floresta diminuía, e o ar gélido e opressor começava a se dissipar, sendo substituído pelo ar fresco e úmido da madrugada. Finalmente, exaustos e ofegantes, cambalearam para fora da mata densa, caindo de joelhos em uma área de clareira mais aberta, onde a luz fraca da aurora já começava a despontar. Estavam cobertos de lama, arranhões e pequenos cortes, seus corpos tremendo incontrolavelmente. Pedro tinha a perna latejando de dor, resultado de uma queda brutal. Ana, com os olhos arregalados, não conseguia parar de tremer, e as lágrimas escorriam por seu rosto sujo. As marcas físicas eram evidentes, mas pálidas, em comparação com as cicatrizes invisíveis que a fuga havia imposto. O silêncio que se seguiu ao grito de Rafael assombraria seus pensamentos para sempre. Eles haviam perdido um companheiro da forma mais brutal e inexplicável, levado por algo que não deveria existir. A culpa pesava sobre eles uma âncara fria no peito. Poderiam ter feito algo? Deveriam ter ouvido o aviso do velho? As perguntas se amontoavam sem respostas. Nos dias que se seguiram à fuga, Ana e Pedro se viram consumidos por um transtorno de estresse traumático avassalador. O sono era um luxo negado, substituído por pesadelos vívidos e repetitivos da cabana, da entidade sombria e do grito de Rafael. Durante o dia, qualquer som inesperado, o vento nas árvores, um galho estalando, o rangido de uma porta, os fazia saltar, a mente disparando para o pavor que haviam deixado para trás. Eles se tornaram retraídos, evitando falar sobre a experiência, pois as palavras não podiam descrever o horror, e o medo de não serem acreditados era imenso. A cabana e a trilha escura haviam ficado para trás, uma mancha amaldiçoada na paisagem, mas a entidade ou o que quer que vivesse lá
havia gravado sua presença em suas almas. Eles estavam a salvo, fisicamente, mas aterrorizados em sua essência. A vida em São João da Boa Vista, a rotina diária, tudo parecia insípido e irreal, comparado ao horror que haviam enfrentado. A fuga havia salvado seus corpos, mas suas mentes estavam para sempre assombradas pelas marcas indeléveis daquela noite. A sobrevivência de Ana e Pedro foi um milagre, mas a fuga da última cabana, antes da trilha escura, deixou cicatrizes que nem o tempo, nem a distância, puderam apagar. De volta à civilização, em São João da Boa Vista, eles tentaram retomar suas vidas. Mas a normalidade era uma ilusão frágil. Pedro, antes o mais cético e jovial, tornou-se taciturno e recluso. Ele abandonou as trilhas e qualquer atividade ao ar livre, sentindo-se sufocado pela proximidade da natureza, que agora via como um véu para horrores inomináveis. Os pesadelos eram uma constante, revivendo a cada noite o grito abafado de Rafael e a visão da criatura sombria. Ele vivia em um estado de alerta constante, os nervos à flor da pele, incapaz de relaxar ou de confiar em qualquer escuridão. O silêncio, que antes o acalmava, agora era preenchido pelos sussurros imaginários da cabana. Ele tentava avisar as pessoas, mas suas histórias, repletas de criaturas de sombra e rituais, eram recebidas com ceticismo ou piedade, o que o isolava ainda mais. Ana, por sua vez, desenvolveu uma obsessão por pesquisa. Ela mergulhou em livros antigos, folclore local e relatos de desaparecimentos na região, buscando uma explicação, uma forma de entender o que havia acontecido a Rafael e como eles haviam escapado. Encontrou menções esparsas a lendas sobre um espírito da floresta que guardava um antigo cemitério indígena ou um portal para outro mundo nas profundezas da serra, sempre associado a um ponto de transição, a uma última parada antes de sempre. Essas descobertas só aterrorizavam mais, pois confirmavam que a cabana não era um evento isolado, mas parte de algo muito maior e mais antigo. Ela considerou voltar, não para a cabana, mas para a área, munida de mais conhecimento, mas o medo paralisava cada tentativa. A cabana, por sua vez, continuou seu legado de mistério e terror, longe dos olhos da maioria. Na trilha esquecida, ela permanecia. Os rumores sobre a trilha do desaparecimento, ou a cabana do fim, começaram a se espalhar entre os moradores de São João da Boa Vista e arredores, especialmente entre caçadores e aventureiros mais ousados. Histórias de animais que sumiam sem deixar rastros, de trilheiros que entravam na floresta e nunca mais eram vistos, ou que retornavam com sequelas psicológicas inexplicáveis, como Pedro, a velha do rancho, que os havia avisado, continuava sua vigília solitária, seus olhos azuis observando a floresta, com uma tristeza resignada. Ocasionalmente, a entidade parecia se manifestar na cabana, mas em sonhos ou sensações frias que Pedro e Ana sentiam mesmo a quilômetros de distância. Um lembrete de que o horror não havia sido completamente deixado para trás. A última cabana, antes da trilha escura, não era apenas uma construção abandonada. Era um ponto de entrada para um pesadelo, uma cicatriz na paisagem e na alma daqueles que ousaram se aproximar. Para Ana e Pedro, a vida nunca mais seria a mesma. Eles eram sobreviventes, mas para sempre assombrados pela memória de Rafael e pelo conhecimento de que havia lugares no mundo onde a escuridão era mais do que a ausência de luz, e o que espreitava lá estava sempre à espera.